pessoas eram trancadas nessa masmorra e ficavam ali esperando alguma coisa que poderia ser a morte ou um julgamento que iria ser o próximo nível de punição, ou era jogado na masmorra e esquecido na masmorra. Em alguns casos era esquecido mesmo. As pessoas ficavam ali, esses prisioneiros eram lançados na masmorra e deixados lá até morrer de fome, de sede, sem cuidado nenhum. Né? Às vezes alguém levava comida, e essa comida às vezes era levada por um parente, não era por quem prendeu. Essa era a condição de vida nas masmorras. Não é exatamente desse tipo de punição que eu quero falar. Havia um outro tipo de punição para crimes que não exigissem a morte, que era ser banido, expulso, ter a entrada proibida, não poderia voltar para a fortaleza. A pessoa era levada até os muros da cidade, tirado tudo que tivesse algum valor ou pudesse servir de ferramenta, saía só com a roupa do corpo e às vezes nem isso. Vai, aqui você não pode entrar mais. Muitas vezes essa pena era estendida aos parentes, à família. Às vezes a pessoa saía com a esposa e os filhos. Vai, sem cuidado nenhum, você está banido. Aqui você não entra mais. Quem era o livre? Quem estava dentro da fortaleza? Ou quem estava lá de fora? A pessoa do lado de fora não tem alimentação, não tem condição de conseguir alimentação, não tem segurança. Se aparecer um outro na mesma condição que ele, esse outro vai querer matá-lo para tentar roubar o que ele tem. Assim as condições do lado de fora. Ele está para fora. O que no nosso entendimento atual seria quem está livre. Mas ele não está livre. Ele está à sorte, à mercê do destino. Mas o destino não costuma ser muito amistoso com pessoas sem ferramentas e sem condições. Bom, vamos pensar numa história. Eu quero que você abra novamente a sua Bíblia e nós vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis lá no comecinho, né? Capítulo 28, os versos 10 até o 17. Gênesis 28, versos 10 a 17. Nós vamos ter a história de Jacó. Eu vou ler o texto com esse texto, depois a gente conversa um pouquinho sobre o contexto. Partindo Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ele passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei inferido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó foi banido da fortaleza de seu pai. Jacó cometeu um crime grave. Jacó mentiu para o seu pai, tentando obter bênçãos.
Jacó se passou por seu irmão. Esse crime até hoje, em qualquer lugar, né? É uma cidade ideológica. Se passou por seu irmão para receber recursos. E o seu crime foi descoberto. O caso é que não tinha como não ser, né? Não tinha como não ser. Obviamente ele se vestiu do seu irmão para enganar seu pai. Seu pai era cego, ou quase cego. Imaginamos que ele tivesse catarata severa, né? Ele se vestiu do seu irmão, se sujou com coisas que seu irmão fazia no trabalho para ter o cheiro do seu irmão, a ponto do seu pai dizer assim: eu estou tocando, parece Esaú, eu estou sentindo o cheiro de Esaú, mas ouço a voz de Jacó, né? De Jacó. Poderia ter dado certo para esse crime? Eu não vejo como. Esaú ia voltar. Às vezes a gente entra numa furada assim, né? Você com certeza já fez uma coisa sabendo desde o começo que vai dar errado, né? Você sabe que vai dar errado, mas você continua. E vai, até quebrar a cara. Uma hora eu vou quebrar a cara, mas enquanto não quebrar, eu vou fazendo. E Jacó foi esse camarada. Mas não é do crime de Jacó que eu quero falar com você. Eu quero falar da experiência de Jacó quando ele estava nesse beco sem saída. Um beco sem saída que era grande, né? Do lado de fora. Ele foi banido da fortaleza que era estar com a família do seu pai. Isaac não tinha castelos, não tinha uma muralha protegendo a sua cidade, mas tinha um grupo de homens que se protegiam, adoravam a Deus, pediam a proteção de Deus, e ali dentro daquele acampamento, daquelas tendas, todos que ali estavam protegidos pela família toda, os servos, e por Deus. E Jacó foi expulso. Vai. Deus cuide de ti. Não posso oferecer mais nada. Está por lá de fora. Jacó saiu da fortaleza por uma coisa que ele mesmo havia causado. Sua mãe, como toda mãe, né? Existe um entendimento legal que diz que se o Jason for pego ajudando alguém a cometer um crime, ele não é envolvido diretamente no crime, mas ele acobertou, ele deu guarida para a pessoa de alguma forma, ele é cúmplice, ele vai ser punido junto, certo? Mas não uma mãe. A mãe pode ajudar o filho, porque ela sempre vai ajudar. Ela sabe aquilo errado, mas ela ajuda, né? E ali estava a mãe de Jacó, né? Tentando achar uma saída para o Jacó criminoso. Jacó, você vai caminhar por uma terra que você não conhece, você vai andar no deserto, o caminho é complicado. Quando eu fiz esse caminho para conhecer o teu pai, veio um grupo de homens me protegendo, um grupo de pessoas trazendo comida, o servo de teu pai tinha que buscar, ele tinha armas, ele tinha pessoas, tinha camelos, tinha água, mas você vai fazer isso aqui a pé, sozinho, sem comida e sem armas. Mas vai e eu sou tua mãe, vou estar aqui orando por você. Se você chegar lá, mas ela não disse esse ser eu estou colocando. Ela disse, quando você chegar lá, ela tinha confiança da mãe, né? Quando você chegar lá, vivo, salvo, procura o teu tio. Ele vai te dar trabalho, ele não vai se importar com o que aconteceu aqui, ele vai te dar trabalho, você vai ficar por lá, você vai ter uma experiência. Por um tempo com ele, até que o teu irmão, alguma coisa acontece, o teu irmão vai embora, para você poder voltar. A mãe tinha esperança que o filho voltasse. Pobre Rebeca nunca mais viu um filho, né? Ela ajudou aquele projeto todo, acabou perdendo o filho e nunca mais teve contato com o seu filho. No meio do caminho, Jacó com fome, um calor exaustivo do deserto. Chegou um momento que ele não enxerga a saída senão parar para descansar.
você organiza as suas paradas, né? Eu vou lá para tal cidade, nós vamos parar em tal hotel, ou eu vou visitar a casa daquele parente. Eu não gosto muito dele, mas eu sei que vai ter comida boa aí, e uma cama para dormir, né? Você organiza a sua vida. Mas não era o caso de Jacó. Jacó estava fugindo. E como fugitivo, não tinha para quem ele correr. E quando ele se sentiu exausto, não tendo mais nada, nenhum lugar para fazer, ele deitou em cima de uma pedra. Dormiu. Então, no início de uma pedra, você tem que estar cansado. Você já deitou em cima de uma pedra, provavelmente você não dormiu. Para você dormir em cima de uma pedra, você tem que estar cansado. E ali estava Jacó, muito cansado, exausto, desesperado. A sua artimanha, o seu artifício, para conseguir os bens do seu pai, tiveram um efeito totalmente contrário. Ele perdeu tudo. E agora estava sozinho num mundo perigoso. E ele não temia somente bandidos. Ele tinha fome. Deveria temer bandidos sim, mas não era somente isso. Ele estava numa terra sem ninguém, sem condição de fazer fogo. Ele estava à mercê de animais. E naquela região existiam, existem até hoje, leões. Nós aqui no Brasil se assustamos com a jacatirica, né? Lá tem leões, lá tem ursos. Naquela época era mais ainda. Ele deitou numa pedra, ficou lá, como isca viva. Será que eu acordo ou será que um leão me acorda? Um urso aparece aqui, uma cobra. Sei lá, eu sou uma fonte de calor. As noites no deserto são frias, geladas. O dia é muito quente, a noite é muito fria. Eu sou uma fonte de calor, posso atrair bichos, posso virar comida. E ali ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E ele teve uma cena que eu não consigo descrevê-la ali. Esse quadro não está aparecendo tão nítido assim, né? Mas ali é algo que eu tento imaginar a cena que José viu, Jacó viu. Uma escada que partindo dele tocava no céu. E dela anjos subiam e desciam. E lá em cima estava Deus. E Deus fala com ele, diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Essa terra toda te será por herança. Você vai influenciar todas as nações da terra. Deus está falando. Essas promessas para José têm um significado maior. Quer entender um pouquinho? De onde ele foi banido? Da casa do pai dele. Quando Deus se apresenta, diz que ele é Deus do quê? Do pai dele. Deus está falando para José, para Jacó, desculpa, eu confundi os dois nomes, Deus para trás. Deus está falando para Jacó assim: eu não quero morrer. A tua família te botou para fora, mas eu sou o mesmo Deus do teu pai, sou o mesmo Deus do teu avô, e eu não te abandonei. Eu estou aqui contigo. E você vai voltar para a casa do teu pai. E vai ser, em ti serão benditas todas as nações da terra. Você não influencia na tua vida. Sim, porque esse fato influencia até você hoje. Influencia nós. Estamos aqui. Porque o povo de Israel, descendente de Jacó, daquele homem, guardou a verdade por milhares de anos. Dessa descendência nasceu Cristo. Dessa descendência vieram os pregadores que trouxeram a mensagem para nós. De serão benditas todas as nações da terra. O título, aquela chamadinha que eu usei lá, era algo para falar um pouquinho de linguagem dos jovens, tá? Mas o título que eu gostaria de colocar, assim, que você leve para a sua casa hoje, é que existe uma outra realidade. A porta do céu está fixada, colocada num mundo que não tem orientação, num mundo desorientado. Jacó seguia por um caminho totalmente sem noção de onde iria, sem noção do que aconteceria, sem noção se acordaria de manhã.
uma outra realidade que eu não conhecia. Deus havia colocado ali uma porta para o mundo desorientado. Eu lembro de um livro infantil, mais velhos vão lembrar das belas histórias da Bíblia, a Rosa Bela. Eu tinha essa ilustração aí, onde Jacó dormindo ali, ele via uma escada com uma fileira de anjos, e a gente nunca consegue imaginar como seria a imagem de Deus aparecendo lá no topo dessa escada e falando com ele. A outra realidade para aquele homem que estava se sentindo sem destino. Bom, se aquela escada falou tanto ao coração de Jacó que ele acordou com as energias renovadas, pronto para continuar a caminhada, mas antes de partir, ele colocou aquela